Tudo sobre Gustavo Scarpa no Atlético. A Arena MRV pode ter uma grande novidade em 2024. Por fim, 2 reforços antes do fim do ano. É possível? Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia e trazer aqui um conteúdo premium. Ontem não conseguimos bater a nossa meta de 1.500 likes. Por isso peço que neste momento você me ajude deixando o seu like, compartilhando essa energia em prol do bom jornalismo e da boa informação. 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Sem mais delongas, eu realmente não me lembro qual foi a última vez em que o Atlético entregou ao torcedor um presente de Natal. Normalmente, as contratações eram feitas mais para o fim do ano ou mesmo para o início de janeiro. E como informamos desde ontem, o Atlético estava muito próximo de anunciar o meia Gustavo Scarpa, ou não é nem de anunciar, de acertar o contrato com o Gustavo Scarpa, porém apareceu no meio destas negociações o Flamengo. Isso realmente embananou tudo, mudou o curso do negócio, né? Porém o Galo, né, continuou aí com suas tratativas por meio do Rodrigo Caetano, do próprio Luiz Felipe Scolari, enfim. Toda uma equipe foi montada para que Gustavo Scarpa fosse reforço do Atlético. O fato causou, inclusive, essa entrada do Flamengo, uma verdadeira comoção na internet. Afinal de contas, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que Atlético e Flamengo são realmente, né, rivais aí dentro e fora de campo. Enfim, mais uma concorrência. O Flamengo surgiu neste panorama, inclusive após a divulgação de algumas informações de que o Atlético estaria próximo do Gustavo Scarpa, o Flamengo aparece como uma opção. E o que deixa, né, de ser apenas uma sondagem, passou realmente a ser intensificado nos últimos dias, e aí o Atlético teve que realmente se virar nos 30 para tentar garantir o jogador aqui em terras mineiras. Importante frisar, mais uma vez, o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari e a sua importância nesta negociação. Aliás, Gustavo Scarpa, quando atuava ainda no Brasil, disse que Filipão é um técnico experiente e que sabe lidar com grupos fechados de grandes jogadores. Inclusive, abro aspas ao Scarpa aqui, nesta fala. E, inclusive, o Galo, nas últimas horas, né, teve sim um avanço bem significativo e está muito próximo de anunciar Gustavo Scarpa. É uma informação de momento, a gente realmente não sabe, né, quando será esse anúncio, mas o fato é que está muito, muito, muito próximo realmente de anunciar o jogador como novo reforço do Galo. Importante frisar ainda que Gustavo Scarpa vai fazer 30 anos agora no mês de janeiro, né? E essa dificuldade na negociação com Gustavo Scarpa se deve ao Flamengo, se deve aos números praticados pelo Atlético e aquele que é praticado no mercado, enfim, né, o pagamento ao Nottingham Forest, uma série de entraves que acabaram realmente, né, conduzindo essa negociação de uma maneira bem difícil. E relembrando, nós estamos falando aqui de um jogador que foi 2 vezes, né, eleito como o melhor atleta do Campeonato Brasileiro, ou seja, do Brasil, na verdade, porque o Brasileirão é de longe a competição mais importante do nosso país, e um detalhe importante em todo esse espectro de negociação aqui é de que Gustavo Scarpa chegou a relutar em vários momentos em retornar ao Brasil, inclusive até o fim desta negociação, ainda tinha sim uma certa dúvida do atleta em vir para o Brasil. Afinal de contas, o Scarpa completa 30 anos agora no mês de janeiro e, obviamente, não há nenhuma possibilidade dele retornar para a Europa caso realmente reapareça aqui no Brasil. Gustavo Scarpa está lesionado, porém teve aí na Europa a segunda experiência em um clube em menos de um ano. O primeiro deles foi o Nottingham Forest, clube inglês, ao qual Scarpa teve 10 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Ele foi emprestado ao Olympiacos da Grécia, que tem, né, o mesmo dono do Nottingham Forest. E aí na Grécia o Scarpa teve 11 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Relembrando, ele está lesionado e, inclusive, durante essa semana a gente trouxe a informação de que o técnico português Carlos Carvalhal, que assume o Olympiacos, né, chegou sim a pedir a permanência do Gustavo Scarpa. Para que o seguidor entenda, né, os percalços que foram esta negociação, o Atlético desde o princípio jamais desistiu de Gustavo Scarpa. E a gente quer destacar aqui também a aproximação do diretor de futebol do Galo, o Rodrigo Caetano,
com o staff do jogador, assim como com o próprio atleta. Essa aproximação foi preponderante para que o Atlético conduzisse todo esse trâmite, mesmo com a aparição do Flamengo, e ainda assim estar à frente do rubro-negro. Eu conversei na manhã desta quinta-feira com uma fonte da diretoria executiva do Atlético, que destacou que ainda não há acerto, porém, ao que tudo caminha aí para um desfecho positivo para o Galo. É importante a gente frisar que em uma negociação como essa do Gustavo Scarpa, existem vários detalhes em contrato, detalhe com o clube inglês, e o Atlético não quer correr o risco de anunciar o jogador se tudo não estiver dentro do eixo. Riscos estes que nós corremos em um passado, até, digamos, recente, de anunciar um atleta e ele acabar não vindo. Eu questionei uma fonte, inclusive, sobre esse interesse do Flamengo, se isso eventualmente tinha prejudicado o Atlético, e aqui eu abro aspas à nossa fonte. O Flamengo não só entrou no negócio, como dificultou muito o Atlético. Enquanto o Galo estava com pouca munição, eles entraram de metralhadora, fecha aspas, então, a nossa fonte. Um dos motivos que sabemos que Gustavo Scarpa colocou nesta balança entre Atlético e Flamengo foi justamente o fato de que no Flamengo ele teria que disputar a posição com outros jogadores. Eu diria até que o Scarpa consegue atuar pela ponta direita, pelo meio-campo, até como lateral esquerdo. Porém, a gente sabe que, de fato, a posição original do Gustavo Scarpa é de meio-campista, que consegue, em vários momentos, pisar também na área. Uma característica que falta ao Galo. E aí o Flamengo entra nessa jogada e pesou, obviamente, não só para o Scarpa, mas em todas essas negociações, eu estou tentando até conferir se tem alguma novidade aqui, mas em todas estas negociações, o fato de que no Galo o Scarpa seria protagonista. No Flamengo, ele seria um jogador a mais para disputar posição. Aliás, o Flamengo que contratou recentemente o De La Cruz, tem o Gerson, tem o Everton Ribeiro renovando, tem o próprio De Arrascaeta. Em alguns pontos são diferentes, mas a gente sabe que não dá para colocar todo mundo no mesmo time. A expectativa é de que Gustavo Scarpa assine contrato com o Atlético até o ano de fim de 2027. Um detalhe importante é que o Atlético vai sim despender uma grana alta por essa contratação. É como é que eu posso dizer aqui para vocês? Uma maneira que o clube encontrou de trazer um atleta de ponta no mercado, gastando relativamente pouco em relação aos seus concorrentes. O Galo tem concorrentes diretos aí justamente por conta desse grande montante de verba que vem circulando aqui em solo brasileiro, que causa uma inflação, e o Galo conseguindo então abater um concorrente direto, que é o Flamengo. Pelo menos essa é a informação de momento. Agora, eu deixo uma pergunta a você, amigo, amiga, web espectadores. Gustavo Scarpa é o presente de Natal que você gostaria? Eu acho que hoje no mercado nacional, nesta janela de transferências, juntamente com o De La Cruz do Flamengo, são as duas grandes contratações do futebol brasileiro. E diria até que Gustavo Scarpa está um degrau acima neste quesito de impacto, afinal de contas, o De La Cruz ainda não atuou em solo brasileiro, o que pode, em algum momento, repito, pode, em algum momento pesar para este atleta. A gente sabe que há uma questão de adaptação, inclusive que o Scarpa não sentiu na Europa. Acho que é um atleta que vai somar muito com esse time. O Atlético sobe realmente de patamar com a vinda do Gustavo Scarpa, e o torcedor atleticano, ao qual muitas vezes eu mesmo disse aqui que o Galo disputaria ali a quarta, quinta colocação na temporada, na minha concepção ainda faltam reforços. Porém, a vinda do Scarpa, de uma figura como é o Gustavo Scarpa, do peso que tem, acaba desafogando um pouco mais o Hulk, o Paulinho, o próprio Guilherme Arana, que tem incumbências muito individualistas. Necessitamos muito destes atletas. E ter mais um, principalmente no setor ofensivo, faz com que o Galo crie aí uma expectativa ainda maior para a próxima temporada. Dessa forma, o Atlético também pensa em trazer mais um reforço importante para o ano que vem, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu peço que você me ajude com o seu like. Por favor, me ajude a chegar a 1.500 likes nas próximas 24 horas. E se estiver comigo aí ao vivo, estarei interagindo com vocês no chat. E claro, 120 likes ao vivo é o que a gente precisa para realmente o YouTube recomendar o nosso canal. Conto muito com a sua ajuda e com a sua participação.
Quero agora falar, né, dessa pauta aqui que a gente abordou no início do programa, 2 reforços antes do fim da temporada, ou do ano, na verdade. É possível neste momento? Bom, se a gente falou sobre, né, o Gustavo Scarpa, obviamente o torcedor atleticano vai criar sim expectativas para a próxima temporada ou para os próximos reforços que eventualmente venham para o Galo. Fato é que o Atlético tem sim um outro nome que é mantido em sigilo absoluto. Nos bastidores, o clube tenta evitar que aconteça novamente o que ocorreu com o Gustavo Scarpa, que este nome seja exposto nos bastidores. Ou seja, essa mudança de panorama na negociação com o Scarpa, ela acontece justamente porque o nome foi veiculado na imprensa. Inclusive, isso causou um desgaste com o próprio atleta, com o próprio staff do Gustavo Scarpa, que teve sim dificuldades ali em mediar essa negociação. Bom, dito isso, o Atlético, o que a gente sabe neste momento é que esse segundo reforço deve sim ser um atacante com idade abaixo dos 24 anos, o que é uma premissa dos gestores, dos donos do Atlético, que inclusive se inspiram em um clube inglês, clube ao qual tem uma linha de pensamento de contratar jovens atletas com retorno a curto e médio prazo, ou seja, você traz o retorno técnico e logo à frente você pode vender o jogador. Revelar também é uma outra característica ao qual o Atlético se inspira neste clube inglês. Eu não vou citar o nome aqui, mas é sim uma inspiração, é um modelo de gestão que o Atlético pretende assumir daqui para frente. E ainda falando sobre categoria de base, serão 6 jogadores na montagem do elenco, ou seja, eu quero mais um zagueiro, calma aí, você vai ter que usar primeiro o zagueiro da base, o Rômulo, depois, se não der certo, a gente contrata um outro, mas ele estará aqui à sua disposição, lateral direito, goleiro e por aí vai. Enfim, inclusive atacante e meio-campista, né? O Alisson deve ter mais oportunidades na próxima temporada. Para a gente fechar esse assunto aqui, tá? Este segundo atleta não deve ser anunciado antes do dia 8 de janeiro. O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, tá? Ele entende que o clube precisa de agir com assertividade, afinal de contas, a verba para se usar para contratar jogadores não é como o Flamengo, Palmeiras, Bahia, Vasco da Gama e etc. Nos bastidores, a notícia de que corre nesse momento, inclusive, é de que Rodrigo Muniz não está descartado, ou seja, o Galo segue ainda, de certa forma, tentando ver possibilidades e seria um dos nomes encontrados no mercado. Quero saber de você, torcedor, qual é a posição depois da vinda do Gustavo Scarpa, mais carente no elenco atleticano? Deixe aí nos comentários qual posição você encara como a mais carente. Centroavante, lateral direito, quem você contrataria? Detalhe importante, tá, pessoal? Muita gente deixando os abraços no chat. Se você quer ter o seu nome aqui amanhã, é o dia dos abraços da sua família, seus familiares, enfim, o Natal tá chegando. Eu adoro, eu amo mandar os abraços para vocês. Então deixe aqui nos comentários o seu nome, a sua cidade e, se for de BH, obviamente, né, o seu bairro. Bom, passando aqui para dizer a vocês que o Atlético pode ter uma grande novidade para a Arena MRV em 2024 e estou falando de um dos principais artistas plásticos do mundo, o Eduardo Cobra. Para quem não conhece, tá? O Cobra é considerado aí como um dos maiores muralistas do planeta. E aqui, inclusive, tem em seu nome guardado, né, até mesmo em Nova York, com uma das obras extremamente reconhecidas, que é chamada, né, de, salvo engano, O Beijo, que está em Nova York. Tem também, né, obras espalhadas aí pelos 5 continentes. Há ainda em São Paulo, tá? A maior obra de arte do mundo, de rua, é do Eduardo Cobra, na rodovia Castelo Branco e por aí vai. Enfim, um artista extremamente renomado, acho que é o principal do mundo e que ontem, né, em uma brincadeira, foi questionado se poderia ou não participar do Califórnia Alvinegro. E pediu, olha, me liga que eu topo sim. Em sequência, um outro seguidor falou com ele, Cobra, vem pra Arena, participa aqui com a gente. E ele só respondeu o seguinte, vou. Ou seja, o Galo pode sim ter algo, né, muito interessante aqui nas terras mineiras, que pode ser espaço de lazer, que pode ser espaço de convivência, para ser também um ponto turístico da capital, como já está se tornando o Califórnia Alvinegro. Então eu sou extremamente, né, fã dessas ideias. Acho que o entorno da arena, que está muito cinza, ainda pode ter a obra do Eduardo Cobra. Quem sabe nas próximas horas aí a gente não tem uma novidade sobre isso. Um detalhe importante, a gente consultou uma fonte e essa fonte nos disse que neste momento não passa
de uma interação na internet, mas que sim há a possibilidade do Eduardo Cobra estar aqui em Terras Mineiras fazendo a sua arte na Arena MRV. Seria show demais, nota 10. Enfim, galera, quero falar aqui da Biotecna, tá? A escola técnica está ofertando cursos por R$ 97,00. Você que não tem o seu diploma, que precisa do diploma, gente, é importantíssimo, quer se formar, é através da Biotecna. Cursos técnicos por R$ 97,00, você fazendo da sua casa. Tire um tempinho, trabalha como Uber, enfim, qualquer profissão que você tenha e que quer se profissionalizar em algo, ter um diploma para chegar no mercado de trabalho depois, faz da sua casa, do seu computador. R$ 97,00 e se você disser que foi do Bica Galo, tem 13% de descontos. Galera, deixa recado especial aqui também, a Betano está dando 100% de bônus do Bica Galo. Se você investir R$100, ganha mais 100, investiu 20, ganha mais 20, investiu 500, ganha mais 500 na hora. E neste final de semana, utilizando o código Bica Galo, tá? No final de semana tem Fluminense, né, atuando pela final do Mundial de Clubes e olha que eu acho que esse negócio aí vai ter um trem diferente. Então façam suas apostas utilizando o código BICAGALO. Enfim, tamo junto e misturado, se inscrevam no canal, o melhor canal do Galo disparado do YouTube. Tamo te esperando, não por acaso, há 13 meses somos o canal que mais cresce dentre todos os outros. Obrigado por tudo, eu vou nessa, aquele abraço, fui!